Você está voando pelo espaço, desviando de estrelas e buracos negros. Sua velocidade é tão grande que você pode ir de uma galáxia para outra em apenas alguns minutos. Parece fictício demais? Bom, tudo isso pode se tornar realidade, pois a NASA já testou a tecnologia que pode nos permitir mais rápido do que a velocidade da luz. Vamos dar uma olhada na frota espacial atual. Para voar para o espaço, usamos foguetes convencionais, transportando toneladas de combustível e oxigênio. Essas duas substâncias se misturam e inflamam. O fogo explode dos foguetes. Os gases de escape se movem para baixo e os foguetes se movem para cima, como se estivessem sendo empurrados. É assim que funciona a propulsão a jato. Dessa forma, podemos fazer o foguete se mover a quase 8 km por segundo. Nessa velocidade, você pode atravessar os Estados Unidos de costa a costa em apenas 8 minutos e meio. Mas ao falar de espaço, isso é muito lento. Uma viagem a um planeta vizinho, como Marte, leva cerca de 7 meses. E uma viagem à borda do nosso sistema solar levaria cerca de 35 anos. Foi quanto tempo a sonda espacial Voyager, lançada em 1977, precisou para chegar lá. Mas queremos viajar entre estrelas e galáxias. E a estrela mais próxima, Próxima Centauri, fica a 4,2 anos-luz de distância de nossa casa. Levaria cerca de 73 mil anos para chegar lá. Isso é mais tempo do que a existência da civilização humana inteligente. E se você quisesse viajar por toda a Via Láctea, que tem 100 mil anos-luz de largura, levaria cerca de 1,7 trilhão de anos. Em comparação, todo o universo tem 14 bilhões de anos. As pessoas viajam muito devagar, mas, mesmo na velocidade da luz, ainda levaria 4,2 anos para viajar para a estrela mais próxima, e você precisaria de 2,5 milhões de anos para chegar à galáxia vizinha, Andrômeda. Mas não podemos acelerar assim. Isso porque as leis da física dizem que um objeto com massa não pode viajar à velocidade da luz. Um fóton de luz tem um peso infinitamente pequeno, mas se você quiser acelerar até mesmo um pequeno grão de areia a essa velocidade, precisará de uma quantidade infinita de energia, talvez até mais do que existe em todo o universo. Mas os cientistas podem ter encontrado uma maneira de contornar as leis da física. Para criar impulso, é preciso se afastar de algo. Navios precisam de água, aviões empurram o ar, foguetes usam o combustível que queimam. Mas essa coisa, o N-Drive, funciona de uma maneira diferente. Um magnetron poderoso, como o do seu micro-ondas, envia ondas para este cone. É um ressonador. Faz com que as ondas internas saltem de uma das paredes e atinjam as outras. Como resultado, temos uma força fraca na extremidade estreita do cone e uma força forte na extremidade larga. E, se analisarmos essa força poderosa, veremos que ela é direcionada para a extremidade larga do cone. Portanto, o impulso será na direção oposta. Agora, vamos tornar esse modelo muito maior e colocar o N-Drive em uma nave espacial. A extremidade estreita do cone está voltada para cima, a extremidade larga para baixo. O magnetron começa a funcionar. O ressonador cria impulso e o foguete decola. Não faz barulho e não emite gases nocivos. Esse mecanismo pode acelerar o foguete muito mais rápido do que fazemos com toneladas de combustível. Em teoria, poderíamos até atingir a velocidade da luz. Parece ótimo, mas na realidade não é. Embora o inventor desse dispositivo tenha tentado provar que o N-Drive funciona, nenhum experimento independente em todo o mundo mostrou resultados positivos. A NASA patrocinou a construção de tal máquina em laboratório, mas ela não criou nenhum impulso durante a pesquisa. Outra opção que nos permitiria viajar muito mais rápido do que a velocidade da luz é a propulsão de Alcubierre. Um cientista mexicano descobriu uma maneira de usar a teoria geral da relatividade sem violar as leis da física. Digamos que temos uma nave espacial em um cobertor espaço-temporal, e ela precisa fazer uma viagem para o outro lado do cobertor. Em vez de apenas se mover do ponto A para o ponto B a centenas ou milhares de anos-luz de distância, a nave começa a puxar o cobertor em direção a si mesma. À medida que a nave espacial dobra o cobertor, o ponto B se move em direção a ela. Agora, a nave precisa viajar uma distância muito menor até o ponto B. Ela faz uma viagem rápida e depois endireita o cobertor tempo-espaço de volta ao normal. Voilá! Portanto, essa nave espacial não precisa de motores potentes que queimem toneladas de combustível e oxigênio. Ela se moveria em uma espécie de bolha, mas a parte mais difícil é criar essa bolha. Para fazer isso, precisaríamos de uma quantidade de energia aproximadamente igual à energia de massa de Júpiter. Isso é mais do que podemos produzir na Terra.
E ainda assim, os cientistas estão planejando testar essa tecnologia em uma pequena sonda espacial do tamanho da Voyager. Mas esse experimento pode levar décadas ou até séculos. Agora, os cientistas estão tentando atingir pelo menos 20% da velocidade da luz usando um laser. E eles estão planejando chegar à Próxima Centauri em cerca de 30 anos. É provável que aconteça assim. Uma nave-mãe será lançada da Terra. Ela carregará milhares de sondas espaciais do tamanho de uma unha. Depois de atingir a órbita, a nave-mãe lançará as sondas no espaço. Cada sonda então levantará uma vela, um pedaço fino e reflexivo de material do tamanho de um estacionamento. Então, será focado um poderoso feixe de laser da Terra diretamente nas velas das sondas. Isso lhes dará uma aceleração 1000 vezes mais forte do que a aceleração da queda livre na Terra. Uma a uma, as sondas serão lançadas e irão para o seu destino. Nem precisaremos manter esse feixe de laser o tempo todo. Se você desligar os motores de um navio comum na água, ele começará a perder velocidade devido ao atrito com a água. Mas o espaço é um vácuo quase perfeito. Não há literalmente nada lá. Portanto, não há atrito. Tudo o que teremos que fazer é acelerar as sondas até alcançar a velocidade necessária. A 20% da velocidade da luz, essas sondas podem chegar ao Sol em apenas 40 minutos. Mas em vez disso, elas irão para a estrela Próxima Centauri. Após cerca de 30 anos de viagem, outros 4 anos se passarão antes de recebermos um sinal das ondas. Existem vários exoplanetas nesse sistema, e alguns cientistas esperam encontrar pelo menos vestígios de vida lá. Mas essa tecnologia de vela pode ser usada no espaço mesmo sem um laser poderoso. Podemos usar o Sol. Se criarmos uma vela do tamanho de um campo de futebol e a desdobrarmos no espaço, ela começará a captar os raios do Sol. E como a superfície da vela é reflexiva, os raios rebaterão nela. Isso criará impulso e impulsionará a nave espacial. Uma desvantagem dessa tecnologia é que só podemos usá-las dentro do sistema solar. No frio espaço interestelar, a vela não será capaz de capturar os raios solares ou o vento solar. Outro candidato para viagens mais rápidas que a luz é um propulsor de íons. Como um foguete convencional, uma nave espacial com propulsores de íons seria impulsionada por gás ejetado para fora. Só que nesse caso, o gás seria ejetado não devido à queima de combustível, mas por causa de um campo elétrico. Precisaríamos criar um poderoso campo elétrico dentro do motor. Partículas de gás que passariam por esse campo elétrico seriam aceleradas e ejetadas para fora. Isso criaria impulso. E embora a aceleração em tal motor fosse muitas vezes mais fraca do que em um foguete convencional, o motor de íons seria capaz de atingir velocidades mais altas. A NASA estava planejando construir uma nave espacial movida a íons para voar para Júpiter. Os motores de íons consomem muita energia, então a nave deveria ser equipada com um reator nuclear e muitos painéis solares. 8 motores grandes deveriam acelerar a nave espacial a cerca de 90 km por segundo. Nessa velocidade, a viagem de Nova York a Londres levaria 1 minuto. Até agora, essa tecnologia foi ativamente testada em diferentes sondas espaciais, mas não forneceu uma solução para como viajar mais rápido do que a velocidade da luz. Talvez as pessoas ainda possam viajar entre galáxias em foguetes convencionais, mas precisarão usar algum tipo de atalho chamado buracos de minhoca. Então, de volta ao nosso cobertor espaço-temporal. O ponto A fica em uma extremidade e o ponto B está na outra. Em vez de viajar por todo o cobertor por milhões de anos, você pode simplesmente dobrá-lo. Então o ponto B estaria logo acima do ponto A, e você poderia chegar lá rapidamente através de um pequeno túnel entre eles. Esses túneis são chamados de buracos de minhoca. Alguns cientistas acreditam que buracos de minhoca podem existir dentro de buracos negros, mas há 2 problemas aqui. O buraco negro mais próximo fica a 1500 anos-luz de distância, então uma viagem para lá levaria muito tempo. O segundo problema é a gravidade do buraco. Os buracos negros têm atração gravitacional mais forte que qualquer outro objeto no universo. Sua gravidade pode esmagar qualquer nave espacial. Isso porque a força gravitacional aumenta a cada centímetro que você se aproxima do centro do buraco negro. E a força que afetaria o nariz da nave espacial seria muito mais forte do que a força que afetaria a cauda. Isso faria a nave espacial virar espaguete e ser dilacerada. Mas há uma teoria afirmando que uma nave espacial ou mesmo uma pessoa pode sobreviver caindo em um buraco negro, mas somente se o buraco negro for supermassivo, como os que se encontram nos centros das galáxias. Eles podem ser milhões e bilhões de vezes mais pesados que o Sol, mas mesmo sendo mais pesados, eles também são maiores em tamanho.
Isso significa que a gravidade provavelmente não aumenta tão rápido lá. Você ou sua nave espacial podem não se transformar em espaguete e podem até ver o que há no coração do buraco negro. Você está pairando cerca de 30 quilômetros acima da superfície da Terra e desfrutando da melhor vista do nosso planeta. Uau! Isso é uma estrela cadente! Faça um pedido! E aquele ponto brilhante que está se movendo muito rápido é a Estação Espacial Internacional. Então, o garçom lhe traz uma bebida. Espere, por que tem um garçom? Bom, a questão é que você está em uma nave espacial turística e muito em breve todos poderão voar para o espaço com balões gigantes. Esta é Netuno, uma cápsula redonda com janelas panorâmicas e uma vista de 360 graus. Pode levar a bordo 9 pessoas em assentos confortáveis, incluindo 8 passageiros e um piloto. Também tem um banheiro sob o convés. Como dizem os fabricantes, é o banheiro com a melhor vista do universo. Há ainda um compartimento de bagagem para ferramentas e equipamentos científicos no teto, além de uma conexão Wi-Fi que permitirá até transmissão ao vivo e um bar com bebidas. A Space Perspective, criadora da Netuno, planeja vender passagens em valores a partir de $150 mil. E não tem motores de foguete. Ou tem? Essa coisa vai subir graças a um balão gigante do tamanho de um campo de futebol. Vamos para a plataforma de lançamento. Passageiros entram na cápsula. Engenheiros enchem o balão com hidrogênio, que é mais leve que o ar, então o objeto começa a decolar. Quando o impulso se torna suficiente, a cápsula com os passageiros decola, dando início à jornada. Ela e o balão sobem a 19 km por hora. Isso é 2 vezes mais lento do que uma pessoa pode correr e 2.000 vezes mais devagar do que a decolagem de um foguete convencional. Assim, não há sobrecargas fortes, vibração nem ruído, como aconteceria em um foguete convencional. Então você já está a 13.700 metros. É quase metade do caminho. É aqui que os aviões comerciais voam. Essa é a fronteira onde o clima deixa de existir. Sem correntes de vento ou turbulência. Mas sem oxigênio também. Você precisaria de um tanque de oxigênio para respirar aqui. Mas a cápsula Netuno é hermética, então continua subindo. E é possível perceber que o balão aumentou várias vezes de tamanho. Isso ocorre porque o enchemos com hidrogênio a altitude zero, que estava pressionando o balão por dentro. Mas o ar da atmosfera o estava pressionando por fora. Mas quanto mais alto se sobe, menos ar existe. O hidrogênio continua pressurizando o balão por dentro, só que agora nada o impede de se expandir. Portanto, é necessário um material muito denso que possa ser esticado para o balão. A humanidade lança esses balões com sondas meteorológicas o tempo todo. Eles decolam e ficam maiores à medida que sobem. Mas em altitudes extremas, o material não suporta a pressão e eles estouram. A sonda meteorológica cai no chão. Não queremos a mesma coisa com a cápsula com pessoas. Então, Netuno não vai voar tão alto. Mas, em caso de emergência, há um paraquedas para um pouso seguro. Já está implantado e está preso à corda que vai para o balão. Assim, em caso de imprevistos, o paraquedas abrirá instantaneamente e a cápsula começará sua descida lenta. Todo o procedimento de decolagem dura 2 horas e você atinge a marca de 30 mil metros. Na história da humanidade, apenas cerca de 20 pessoas foram para a estratosfera de balão. A cápsula está pendurada no ar. Agora você e todos os passageiros têm 2 horas para admirar a curvatura da Terra, tirar selfies intermináveis e relaxar. Dá até para ver uma faixa azul sobre a superfície do planeta. Trata-se da nossa atmosfera. E se você olhar para cima, poderá ver o céu estrelado mais bonito da sua vida. Porque não há nuvens ou poluição luminosa das grandes cidades a essa altitude. E é possível ver as estrelas em toda a sua glória. Pela mesma razão, enviamos nossos telescópios para essa altitude. 2 horas se passaram, é hora da descida. Este procedimento também é lento e suave. O balão baixa de altitude, a pressão atmosférica começa a pressioná-lo novamente e ele encolhe. A cápsula vai pousar na água. Há um cone de aterrissagem na parte inferior para essa finalidade e ajudará a amortecer o impacto na água para que tudo aconteça de forma suave. Mais 2 horas de descida se passaram e Netuno toca a água. Agora o navio está se aproximando. Os passageiros sobem e a embarcação os leva para a costa. Ela carrega também a própria cápsula a bordo para relançamento na estratosfera. Mas o balão em si não pode mais ser usado para uma nova viagem.
Assim que os passageiros tocam o chão, a jornada dele termina. A primeira pessoa a ascender à estratosfera em um balão foi este suíço, Auguste Piccard, que projetou esta gôndola redonda. Hermética, ela podia levar 2 pessoas a bordo e ficava presa a um balão enorme do tamanho de uma quadra de basquete. Assim como no caso de Netuno, o balão foi inflado com hidrogênio. Em maio de 1931, Auguste Piccard e Paul Kupfer começaram seu voo. À medida que ganharam altitude, descobriram vários problemas. O selo hermético da cápsula estava com problemas, o ar escaparia dela. Mas os dois conseguiram corrigir o problema. Conforme subiam, ia ficando mais frio lá fora. Mas a temperatura dentro da gôndola atingiu 38 graus Celsius, porque os tripulantes não conseguiam controlar a válvula de liberação de ar. Então era como se estivessem em um deserto quente. A gôndola de Auguste atingiu uma altitude de 15.781 metros, apenas 5.000 metros mais alto do que os aviões comerciais voam agora. E 17 horas e meia após o lançamento, ele pousou de volta no chão. Durante esse e outros voos, o cientista coletou muitos dados sobre o vento e raios cósmicos nessas camadas da atmosfera. Também se tornou a primeira pessoa a enviar um sinal de rádio para a Terra a partir de tal altitude. Mais tarde, Piccard usou a ideia de uma gôndola totalmente hermética para mergulhar em profundidades extremas. Ele criou um batiscafo capaz de descer até o ponto mais profundo do nosso planeta, a Fossa das Marianas. Mesmo que Netuno seja muito mais avançada, ainda não pode voar para o espaço, nem está nem perto disso. Então foi para lá que Auguste Piccard conseguiu voar. Aqui está a altitude máxima de Netuno. Mas o espaço é muito mais alto. Esta é a linha de Kármán, cerca de 100 quilômetros acima do nível do mar. A humanidade considera que essa é a fronteira do nosso planeta. Assim, os turistas na cápsula Netuno nem serão capazes de sentir a ausência de peso. Mas se você quiser se tornar um turista espacial e dançar com gravidade zero, há outras opções. Como a Spaceship Two, uma nave espacial suborbital reutilizável tripulada. A jornada começa em uma pista normal, assim como um avião comercial. Aqui pode-se ver a incomum aeronave White Knight 2. É tão longa quanto uma quadra de tênis e consiste em 2 fuselagens. Por causa disso, tem uma envergadura tão larga quanto um campo de futebol. E a nossa Spaceship Two está bem presa entre essas fuselagens. A White Knight 2 decola como um avião comum e atinge uma altitude de cerca de 20 quilômetros. Aí a Spaceship Two desencaixa e começa um voo ascendente independente. Esta pequena nave espacial é do tamanho de uma piscina, controlada por 2 pilotos e transporta 6 passageiros. Ignição. O motor do foguete está ligado e a nave começa a ganhar altitude. Os pilotos e passageiros atingiram cerca de 85.600 metros, quase 3 vezes mais alto que Netuno. Foi possível sentir a ausência de peso por um tempo, então a Spaceship Two começou a pousar. Os pilotos não ligaram mais os motores, simplesmente deslizaram no ar. Em seguida, a nave espacial soltou o trem de pouso e pousou na pista como um avião comum. O criador da empresa proprietária da Spaceship Two planeja realizar esses voos turísticos para o espaço com mais frequência. A passagem para essa jornada começará em $450 mil. Isso é 3 vezes mais do que o voo em Netuno. Se isso for demais para o seu bolso, temos outra opção para voar para o espaço. Esta é a New Shepard, que consiste em um módulo de propulsão e uma cápsula de tripulação. Ela é lançada como um foguete convencional. Decolagem vertical, aceleração rápida e altas sobrecargas. O módulo de propulsão ajuda a cápsula a atingir uma velocidade de cerca de 3.590 km por hora. Nessa velocidade, dá para atravessar os Estados Unidos de costa a costa em apenas 1 hora. O foguete auxiliar subiu a uma altitude de 105 quilômetros. Nesse ponto, o módulo da tripulação desencaixou e atingiu uma altitude de 107 quilômetros. Foi quando os 4 passageiros a bordo se sentiram sem peso por vários minutos. Então, o veículo de lançamento desceu ao chão e depois fez um pouso bem-sucedido. Alguns minutos depois, a cápsula da tripulação começou sua descida. Lançou 3 paraquedas para frenagem. Apenas alguns metros antes de tocar o chão, faz um lançamento rápido dos motores de foguete para desacelerar completamente e tornar o pouso mais suave possível. Você pode se tornar um turista espacial e experimentar a ausência de peso neste foguete por apenas $250 mil. Você está viajando de trem e ouve as rodas batendo contra os trilhos. Mas de repente o trem sobe e ganha altitude.
Nenhum dos passageiros grita em pânico, pois isso é algo normal agora. Bem, talvez ainda não, mas pode se tornar nossa realidade em breve. A empresa Aka Technologies está desenvolvendo um projeto assim. O objetivo é reduzir o tempo de viagem e torná-la mais confortável. Para viajar hoje, você precisa chegar ao aeroporto, passar algumas horas lá para o check-in e a inspeção de segurança. E só depois disso pode embarcar. Quando o avião pousa, tem todos os procedimentos padrão novamente e se desloca para a região central. Só então sua viagem acabou. Isso significa que usa pelo menos 3 tipos diferentes de transporte. Mas com o sistema Link and Fly da Aka Technologies, você pode chegar ao seu destino sem precisar de nenhum transfer. Trata-se de um trem do tamanho de um Airbus A320. Ele tem um comprimento de 4 ônibus escolares e pode acomodar cerca de 160 passageiros. Por ser um trem, é capaz de circular pelos trilhos do metrô direto para o centro da cidade. Portanto, ao iniciar uma viagem, você só precisa chegar à estação de metrô mais próxima. Assim que estiver no trem, ele o levará ao aeroporto mais próximo. E aqui começa a parte divertida. O veículo faz uma parada rápida para prender as asas e os motores a jato. Então, agora seu trem tem uma envergadura tão larga quanto a de um campo de futebol. Os motores dão a partida, ele acelera e decola. Depois de pousar, as asas são destacadas novamente. E você está a caminho do centro, o seu destino. Sem transfers. Sem ter que esperar por um táxi. E novamente, pode descer em qualquer estação de metrô. Os aviões Transformers, que podem circular pela cidade, são um futuro distante. Por enquanto, a empresa está desenvolvendo uma solução mais simples para reduzir a sobrecarga dos aeroportos. Em vez de um avião estacionando ao lado do portão, os passageiros embarcarão na fuselagem da aeronave, dentro do prédio do aeroporto. Ela irá então para a pista e as asas com os motores, bem como a cabine do piloto com os pilotos, serão fixadas. Pronto, a aeronave está pronta para decolar. Esse sistema fará com que o embarque e a decolagem sejam 30 minutos mais rápido do que antes. A empresa planeja fazer diferentes tipos de fuselagem removíveis. Para voos de curta duração, elas terão capacidade para cerca de 160 pessoas. Haverá cabines de 2 andares para viagens de percurso mais longo. As VIPs podem ser personalizadas como um jato particular. E se todos os assentos forem removidos, a cabine cargueira pode ser usada. O Link and Fly possui um sistema de segurança especial caso a cabine se separe das asas durante o voo. 3 paraquedas na frente e 3 na parte de trás dela serão disparados automaticamente. Existem também foguetes de frenagem que podem ajudar a reduzir rapidamente a velocidade. Dessa forma, a fuselagem descerá lentamente e com segurança. Poucos segundos antes de tocar o solo, serão lançados airbags fixados na parte inferior da fuselagem para o pouso ser o mais suave possível. Outra opção para viajar mais rápido é o Airbus Pop-Up. Trata-se de uma espécie de táxi que pode viajar tanto por via terrestre quanto aérea. No futuro, você pode simplesmente pedir um táxi do seu tablet, telefone ou até mesmo óculos inteligentes e esperar a chegada do veículo. O carro em si consiste em um compartimento de passageiros com metade do tamanho de um sedã moderno. Ele tem capacidade para 2 pessoas e possui design e interface futuristas. A segunda parte é o módulo de aterramento, ou seja, o chassi e as rodas para dirigir em vias convencionais. Você entra na cápsula e depois disso, a inteligência artificial faz todo o trabalho em seu lugar. Ela dirige em segurança e o leva ao seu destino. Quando você sai da cabine, a cápsula com o módulo de solo é enviada para uma das estações de carregamento mais próximas. Por conveniência, elas estarão localizadas por toda a cidade, então não será preciso esperar muito por um táxi. Mas, se o seu destino é distante, um passeio mais interessante o aguarda. Como no primeiro caso, é só entrar em uma cápsula sobre rodas, que o levará ao local de decolagem mais próximo. Lá, ela é conectada ao módulo aéreo. Essa coisa, que parece um drone gigante, engancha na cápsula do passageiro e voa, segurando-a do módulo do solo. Agora, ela é um táxi voador. Você pode apreciar a beleza da cidade de cima. Então, pousa em uma plataforma especial. A cápsula se reconecta ao módulo de solo e você segue para o seu destino, enquanto o módulo de ar carrega para a próxima viagem. Os foguetes podem ser outra revolução nas viagens de longa distância. Por enquanto, os usamos apenas para voar para o espaço, mas no futuro, eles podem substituir completamente os aviões. Digamos que você esteja indo de Nova York a Xangai, que fica do outro lado do planeta. A plataforma de lançamento pode ser na água, em algum lugar em Lower Bay. Você embarca em uma balsa que o levará até o foguete. Ao chegar lá, se senta com os outros passageiros. Contagem regressiva. Fogo! O foguete decola e atinge espaço. Agora ele está indo a cerca de 27 mil km por hora. Quando em órbita, o veículo lançador se desencaixa do foguete de passageiros
e volta para a estação de pouso. Lá, será reabastecido e preparado para o próximo lançamento. Nesse momento, o de passageiros usará seu próprio motor para voar ao redor da Terra. Ele reentra na atmosfera e pousa em uma plataforma na água perto de Xangai. Esse voo dura apenas 39 minutos em comparação com as 15 horas necessárias para um avião convencional. Mas há uma desvantagem nisso. Um foguete faz muito mais barulho. Então as plataformas de pouso precisam ficar longe das cidades. Isso aumentará o tempo de viagem. O outro problema é a força G. Em pé no solo, você sente 1G. Ao decolar em um avião normal, essa força é de 1G/2. Mas quando viaja de foguete, ela será 2 vezes maior. E se atingir 5G, você irá desmaiar. De volta ao solo. Em 2010, o número de carros no mundo ultrapassou 1 bilhão. E em 2030, esse número deve dobrar. Portanto, precisamos lutar com os constantes engarrafamentos. O ônibus elevado pode ser uma ótima solução para isso. Essa coisa não se parece realmente com um ônibus. Tem 2 faixas de largura e pode equivaler a vários carros. Esse veículo terá capacidade para transportar até 1.200 passageiros e rodará em vias normais. Será preciso equipá-las ao longo do caminho dele com trilhos em ambos os lados. O veículo elevado se moverá a cerca de 2 metros acima do solo. Isso é comparável a andar no segundo andar de um ônibus de 2 andares de Londres. E ele não vai interferir no tráfego. Carros comuns ainda poderão dirigir nas vias. O ônibus elevado será totalmente elétrico e acionado por piloto automático. O teto terá uma grande área inteiramente coberta por painéis solares. Em dias nublados, o veículo será alimentado diretamente pelos trilhos. O embarque de passageiros ocorrerá em estações especiais localizadas acima do solo. Para emergências, haverá uma rampa inflável bem no meio. Dessa forma, os passageiros poderão desembarcar em segurança. Alguns conceitos do veículo sugerem até que os suportes com as rodas devem ser capazes de subir, por exemplo, para contornar um obstáculo, como um carro quebrado. Nesse caso, ele levantará um suporte de roda, avançará e baixará as rodas de volta aos trilhos. Em seguida, fará o mesmo com o suporte traseiro. Dessa forma, conseguirá circular pela cidade a cerca de 60 km por hora. É mais rápido do que dirigir em um engarrafamento. Outra opção para evitar o tráfego são os túneis. Seria possível viajar por eles em seu próprio carro. Um sistema hipotético em grandes cidades teria vários pontos de entrada. Você dirige seu veículo até uma plataforma especial, que então seria baixada. Seria possível acelerar no túnel a 200 km por hora, tornando possível chegar ao outro extremo da cidade em apenas alguns minutos. A plataforma levantaria seu automóvel de volta à superfície e você continuaria dirigindo até seu destino final. Os túneis também podem ser o futuro das viagens entre cidades. Primeiro seria necessário chegar a algum tipo de estação de trem para embarcar em uma cápsula de passageiros. Cada uma comportaria de 4 a 6 passageiros. Em seguida, ela seguiria o túnel, se encaixaria em um agrupamento de cápsulas e se conectaria com a transportadora. Bombas especiais sugariam o ar para fora do túnel e a cápsula transportadora se moveria em um vácuo quase completo. Teoricamente, esse trem seria capaz de atingir velocidades superiores à dos aviões comerciais e ainda mais rápidas do que a velocidade do som. Portanto, daria para ir de Nova York a Los Angeles em apenas 3 horas e meia, em comparação às 6 horas em um avião convencional. Depois de chegar ao destino, a cápsula transportadora se abriria e as dos passageiros chegariam à estação. No futuro, esse sistema permitiria rodar até mesmo em vias convencionais. Então seria necessário apenas pedir uma cápsula de passageiro para sua casa, como um táxi. Dessa forma, daria para cruzar o Brasil de ponta a ponta sem precisar de nenhum transfer.